falar de eficiência nesse momento, certamente é um tema que interessa a todos. Vamos procurar, eu acho que é bacana, a gente já falou disso, trazer experiências que vocês tenham ou estejam realizando, executando nas empresas de vocês, para tentar ao máximo possível passar na prática o que é possível fazer para buscar maiores níveis de eficiência e garantindo assim as margens que já são baixas, mas garantir a margem de lucratividade do negócio. É na crise que as ineficiências aparecem, as rupturas, as quebras altíssimas. É só na crise que ela aparece ou é na crise que a gente dá importância para elas? O tema eficiência, ele tem que ser tratado, ele tem que estar no DNA da companhia, né? Então, quando a gente fala de eficiência, a gente fala basicamente, principalmente, não só disso, mas de 3 coisas que eu gosto muito de sempre levantar. Então, se você tem uma empresa com um propósito muito claro e muito bem alinhado, com processos muito definidos e com pessoas conscientes com relação aos desafios, ao propósito e aos processos, você acaba trazendo um certo nível de eficiência à companhia, né? Mas isso não é tudo, né? Então, você precisa também estar com processos de acompanhamento de indicadores muito fortes, né, no teu dia a dia. Então, é uma situação que a gente, na Óticas Carol, tem muita preocupação, é um desafio. Então, imagine vocês com 300 franqueados, são 300 empreendedores com cabeças diferentes, com nível de gestão diferente, né? Então, tem franqueado que tem nível de gestão melhor, tem outros que ainda têm necessidade de galgar alguma capacitação desse nível. E nós, como franqueadores, né, como parceiros, a gente tem o desafio de acompanhar isso muito de perto. E, obviamente, indicar alguns caminhos que muitas vezes passam por uma reciclagem desse parceiro. Por mais que a empresa seja muito focada em processos e eficiência, quando o rio abaixa, as pedras aparecem, né? E a gente tem que trabalhar com essas pedras e tirar as pedras do caminho. Esse é um processo que a gente está trabalhando muito forte, não tem como escapar no momento que a gente está passando e no momento de redução de consumo que o país está passando, né, um momento desafiador, a revisão de todos os processos internos, tá, e em todos os níveis operacionais. Quando a gente fala de uma loja de proximidade, a gente fala de funcionários multifuncionais na loja. Então, o mesmo cara que trabalha no caixa é o mesmo cara que limpa banheiro, né? Você já tem uma dificuldade toda de contratação, você tem um perfil diferenciado para trabalhar nesse tipo. Por quê? A loja já é pré-concebida para ter um nível de eficiência muito maior, né? Você não tem como ter um cara do caixa, o cara da administração, de recepção de alimentos, um outro para fazer a limpeza e por aí vai. Não, todo mundo faz um pouco de tudo. Nesse momento, o que a gente tem feito bastante? Como o meu amigo aqui mesmo comentou, a criação de KPIs que sejam realmente representativos em termos de produtividade de toda a cadeia de distribuição e loja, né? Então, o entendimento de quantas pessoas, né, por caixa, quantas pessoas por venda, né, para medir todo o nível de resultado em toda a cadeia. E o de loja é um dos KPIs que a gente acompanha mais de perto, que é a venda, né? Antigamente o pessoal olhava muito mais a venda por metro quadrado, a gente olha muito, né, no caso da proximidade, a venda por empregado. Isso é a Bíblia mensal de resultado, e como eles são multifuncionais, né, mês a mês você contrata mais ou você contrata menos. Você trabalha eficiência todo dia, toda hora, o tempo todo, desde que nasceu o negócio, tá certo? Aquele pessoal do varejo que jogava com bomba de B-52 e passar para o sniper. Hoje, para você atingir o cliente, você tem que atingir ele a 3 km de distância, que nem um sniper. Então, o que eu aconselho, sinceramente? Primeiro, conhecer seu cliente, aonde ele compra, com quem que você está dividindo a cesta de compra desse cara. Meu amigo do Girafa, que está aqui do lado, por exemplo, o pessoal está comendo aonde? Quantos por cento come no Girafa? Quantos por cento come no concorrente? Nós temos que saber isso, para a gente saber exatamente como nós temos que atuar e como nós temos que alcançar esse cliente.
a questão do CRM, o relacionamento com o cliente. Queria colocar uma pergunta aqui para o meu amigo Roberto. Eu acho que aí você tem um desafio incrível num momento desse, não só no sentido de, na DOTS, você alcançar o maior nível de eficiência possível, mas de você ser um grande colaborador do varejo como um todo na busca pela eficiência. O que você tem feito nesse sentido aí, Roberto? Quando a gente fala em eficiência, quer dizer, você tem os dois lados, né? Tem o lado de custo, tem o lado de otimização, enfim, que é o que todo mundo está falando aqui. Mas chega uma hora que isso acaba, chega uma hora que você não tem mais para onde ir. E a eficiência vem exatamente do lado que é como que eu vendo mais. E aí entra efetivamente, como você falou, nosso papel aqui não é a busca da eficiência da DOTS, mas é como que a DOTS contribui, e falando em fidelização não só da DOTS, como que programas de fidelidade contribuem com isso. E é uma forma muito simples, quer dizer, é o que o Ricardo colocou agora. Aonde está o cliente que a gente quer buscar? Quer dizer, quem aqui consegue identificar comportamento de cliente, o CPF do cliente? Isso há 10 anos atrás talvez fosse muito difícil. Isso hoje não é mais difícil, isso hoje não é mais impossível. Quer dizer, só no nosso caso aqui, por volta como eu falei, são 10 bilhões de faturamento de varejo, desses 75% a 80% são consumidores identificados. E o que significa isso? Como é que a gente ajuda na eficiência? É sabendo exatamente, aquele cliente de alto valor que não compra mais comigo, a gente sabe quem é esse cliente de alto valor que não compra mais. Primeiro a gente sabe que ele é um cliente de alto valor. Depois a gente sabe que ele parou de comprar. E depois a gente sabe como acioná-lo. E isso hoje não é mais ficção científica. Quer dizer, isso hoje não é mais algo que depende de investimentos em infraestrutura dos mais complexos. Ele falou que agora não são mais 4 P's, né? Agora são 5 P's. Porque existe agora um P que é o programa de relacionamento. Exatamente por isso, porque é a forma que você identifica comportamento de consumidor e você age efetivamente, diretamente nesse comportamento. E hoje, quando a gente fala em eficiência, é como que a gente usa os nossos investimentos em marketing, em preço, de uma forma mais assertiva. Quer dizer, é tendo exatamente a estratégia customizada para os diferentes tipos de cliente. O quanto a tecnologia, de fato, hoje é um recurso que pode e deve ser usado para a gente ganhar eficiência. De um lado, existem tecnologias disponíveis, mas ainda a preços muito altos, se comparado a outros países desenvolvidos. Por outro lado, ela está disponível e aí tem uma relação custo-benefício. A questão é, qual é essa tecnologia, seja do ponto de vista de software ou hardware? O que vocês, na prática, hoje, recomendariam ou usam na empresa de vocês, nesse sentido, para ganhar eficiência de verdade? Queria ouvir o Givaldo, mas aberto a todos aí, hein? Do ponto de vista de tecnologia, então, já no conceito de que as linhas de custos e despesas, elas têm que ser muito eficientes no negócio de cada um dos nossos franqueados. Então, para te dar um exemplo, então, falando do RP, então, o nosso franqueado hoje, para você ter uma ideia, ele tem um RP completo que ele consegue gerenciar um negócio com um custo de R$ 150 por mês, que custa para ele. Por que custa pouco? Nem mais nem menos do que ele precisa. Então, a gente exatamente entende a necessidade dele, entendeu a necessidade dele, verificou que exatamente o que ele precisa para fazer o gerenciamento do negócio e buscou um parceiro onde a gente conseguiu desenvolver um módulo ótico, onde esse módulo atende plenamente a necessidade dele e o custo é super baixo. Então, a gente implantou um processo de RFID, ou seja, RFID, que é uma etiqueta que você coloca, a etiqueta ela tem um fiozinho de cabelo, que é um chip, aquilo é o DNA do produto, então o cara consegue acompanhar exatamente como é que está o nível de estoque dele por cada linha de produto, como é que está a venda, e, além do mais, facilita muito o processo de inventário, que antes, um processo de inventário numa ótica, com, digamos, o mix muito grande, levava um dia. Hoje, ainda está alto, mas se leva 2 horas para se fazer o inventário. Então, o que a gente, na verdade, está buscando é fazer esse inventário em menos de 1 hora. Então, a gente está refinando a tecnologia, refinando o processo e, obviamente, também procurando baixar o custo dos equipamentos para investimento do franqueado nessa tecnologia. Os nossos sistemas não estão preparados para controlar a produtividade das pessoas, né? Os sistemas de informação dos Estados Unidos, eles são basicamente voltados para o controle de banco de hora, de produtividade,
venda por horário, venda por funcionário, porque o ganho do empresário está muito em cima disso, né? Como você colocou aqui, da quantidade de pessoas que ele utiliza em relação à quantidade de vendas. Como a gente tem a nossa cultura de mensalistas e as pessoas não têm uma preocupação em quantificar quanto cada hora trabalhada tem produzido, eu acho que a gente tem uma deficiência muito grande ainda aqui no Brasil em relação ao controle de banco de horas, de produtividade dos funcionários, né? E é isso que a gente tem até aproveitado um pouco a nossa experiência lá fora para tentar trabalhar aqui dentro, para conseguir tirar mais eficiência dessa linha no PNL, que cada vez é mais relevante. Do mundo de CRM, do mundo de fidelidade, a tecnologia evoluiu e muito. E eu até brincava que tecnologia, um tempo atrás, era um mal necessário, né? De forma muito equivocada até. E hoje eu acho que a tecnologia é o meu melhor amigo, porque é o que viabiliza muita coisa de uma forma muito mais simples. Como é que a gente consegue engajar as pessoas, né, os colaboradores, as pessoas que trabalham na empresa, a serviço de ganho de eficiência? Quer dizer, como conscientizá-las e fazer com que essa consciência se transforme em engajamento, em atitude, comportamento a serviço de ganho de eficiência, né? Um negócio que é gente. Quer dizer, se as pessoas não ajudam, dificilmente você consegue ganhar eficiência. Como é que esse negócio é trabalhado por vocês nas empresas de uma forma prática e objetiva? Alexandre, você quer responder? Bom, eu acho que o primeiro ponto é treinamento, né? O varejo, ele depende muito das pessoas e o treinamento constante, até porque a gente tem um turnover elevado, é fundamental. O Girafas treina hoje 10 mil pessoas todos os anos. Então, é uma grande escola e cada vez mais os temas ligados à produtividade, ligados à gestão de custo, de mercadoria e venda, aumento de TC, aumento de transação por número de pessoas, isso tem sido mais relevante dentro dos nossos cursos e dos nossos treinamentos. Eu acho que hoje é um momento de você exigir mais, dividir um pouco o cenário econômico com a sua equipe, né? Eu acho que isso é importante, a transparência no momento que a gente vive, que também não está fácil para os empregados, os funcionários com o desemprego aumentando. Então, eu acho que é o momento da gente dividir a dificuldade do momento e exigir, né, que todas as informações que a gente tem que controlem a eficiência, seja no custo, seja na venda, seja aplicado no restaurante. Conta a história para o seu colaborador, diga de onde você veio, porque geralmente a pessoa acha que você nasceu bonito assim, né? O cara já nasceu... Não é bem assim, né? Conta a história para o cara, faz ele se engajar em cima da história, conta dos seus percalços, conta das suas dificuldades para você chegar até aqui e diz no final o seguinte: cara, eu conto com você, porque nós chegamos até aqui, mas nós queremos chegar até lá, e mostra para esse cara aonde você quer chegar.